Mademoiselle, hoje vamos falar sobre a frequência energética dos tecidos, porque tal como já falamos anteriormente, tudo à nossa volta é energia, portanto, os tecidos não poderiam ficar de fora, concordas? É importante dizer-te, ou melhor, relembrar-te que dependendo daquilo que nós estamos a analisar, a unidade de medida é diferente. Quando nós falamos sobre a frequência energética de uma música, mais especificamente do som, que é aquilo que estamos a avaliar, estamos a falar de uma unidade de medida de Hertz. Quando falamos sobre tecidos, que é o tema do vídeo de hoje, estamos a falar de milihertz. Posto isto, vamos avançar para o que se segue. Em 2003, a doutora Heidi Yellen fez um estudo sobre a frequência energética dos seres humanos, dos animais, das plantas e dos tecidos. E foi extremamente curioso aquilo que ela descobriu. O ser humano saudável vibra numa frequência de 100 mHz. Uma pessoa que esteja muito doente ou no leito da morte vibra numa frequência de 15 mHz. Quando passamos para os tecidos, ela percebeu que os tecidos naturais podem derivar de uma frequência neutra a uma frequência de cura, enquanto que tecidos derivados do petróleo vibram numa frequência entre os 0 e os 15 mHz. Caso, vou relembrar, entre 0 a 15 mHz é o estado de uma pessoa que está muito doente ou no seu leito de morte, ok? O linho e a lã são tecidos que vibram numa frequência de cura, porque têm uma frequência de 5000 mHz. O algodão por si só é uma fibra neutra porque vibra numa frequência de 100 mHz, o que significa que não é mau, está aqui na mesma vibração que nós, ok? É importante esclarecer-vos que também, tal como o linho, a lã vibra numa vibração de 5000 mHz, mas é importante vocês terem consciência de que não podem utilizar as duas juntas na vossa produção de luz, porque como as duas têm a mesma vibração, é quase como se houvesse um choque energético e uma anulasse a outra, ok? Quando falamos sobre as fibras que derivam, ou os tecidos que são compostos por poliéster, que são derivados do petróleo, nós temos então aqui uma vibração de entre 0 e 15 mHz. O que é que isto significa? Ou vamos trazer isto de uma forma mais palpável. Quando nós falamos sobre fibras naturais, que são aquelas que permitem a respirabilidade da pele, automaticamente, se a pele respira com maior facilidade, não vai produzir tanto odor, também é uma fibra que vai permitir a expansão da nossa aura. Para quem não sabe o que é a aura, nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Todas aquelas que derivam do petróleo vão ser um inibidor da expansão da aura. É como se a apertasse e não a deixasse expandir, porque da mesma forma em que não permite a respirabilidade da pele, não é? Vai reter mais o suor e automaticamente produzir maior odor. Então, de uma forma prática, para vocês entenderem, de uma forma mais palpável, como é que isto funciona em termos energéticos. Outra coisa, uma pessoa que esteja com um estado de espírito mais em baixo ou doente, quando utiliza uma peça em linho ou lã, automaticamente a pele, a partir do momento em que está em contacto com o tecido, os receptores da nossa pele vão absorver aquela frequência, aquela energia e vão trazer um melhor estado de espírito e um certo alívio. Um aumento da frequência energética, até mesmo a pessoa que está doente vai acabar por se sentir melhor. Não é por acaso que na Bíblia fala sobre o linho. Não significa que todas as fibras sintéticas sejam más, ok? Por exemplo, nós temos o exemplo da viscose, que é uma fibra que não é natural, é um derivado da celulose que ele permite a respirabilidade da nossa pele. O que é importante vocês entenderem? Quando nós trouxemos este tema, surgiu em catequese esta questão energética de nós conseguirmos alcançar
uma alta vibração, para estarmos em contacto com a frequência do amor, em comunhão com Deus, surgiu este tema e os miúdos falaram que as peças em poliéster foram uma resposta ao excesso de plásticos que haviam e à poluição e que estavam a poluir o ambiente, e que foi uma resposta a isso, para não haver tanta poluição, uma reciclagem, digamos assim. A realidade é que eu não sei tudo, não é? Então acabei por ir fazer uma pesquisa e percebi que entre 1930 e 1940, com o aumento das pessoas a utilizar automóveis, houve um maior consumo de petróleo e daí derivou os resíduos de petróleo. E para isso era preciso arranjar uma solução, o que fazer com aquilo. E a resposta mais rápida e mais eficaz foi utilizá-la na produção de roupa. Porquê? Porque não tinham que estar dependentes das estações do ano, da produção, e automaticamente faria com que a produção seja maior e muito mais barata, porque quando falamos em fibras naturais nós estamos dependentes das estações do ano, da agricultura, da colheita que fazemos, e automaticamente daí os valores serem mais elevados. Vocês vão de reparar que sempre que vocês encontram uma peça que seja 100% linho, lã, cachemir, seda, são peças que são automaticamente com valores mais altos, em que peças que derivam do petróleo são geralmente mais acessíveis. Qual é o objetivo deste vídeo? É trazer-vos consciência, em que vocês sejam cada vez mais conscientes das vossas escolhas e possam ser livres para escolher aquilo que faz mais sentido para vocês. Claro que com isto vocês podem e devem sempre fazer uma pesquisa, tirar as vossas conclusões, e é isso, o objetivo desse vídeo é mesmo isso, trazer consciência. Pronto, beijinho, até ao próximo vídeo, não sei o que usei mais.